Space Money. Stand clear of the closing doors, please. Hoje eu recebo aqui com o maior orgulho o Glauco Legatti, que é analista-chefe da Necton, né, para a gente conversar sobre indicadores financeiros e fundamentalistas, né? E como esses indicadores eles acabam impactando aí na tomada de decisão dos investidores. Muito obrigado aí, Glauco. Passo a palavra para você fazer as considerações iniciais. Tá bom, então. Bom, boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos aqui. Eu queria agradecer o convite aqui para poder falar um pouquinho sobre esse tema, né? Compartilhar um pouco de conhecimento. Enfim, queria deixar aqui talvez o canal aberto para quem também não conhece a Necton. A gente tem uma série de conteúdos também, então canal no YouTube. Talvez alguma coisa que eu fale aqui, se faltar talvez ali uma introdução, acho que a gente tem aqui no nosso canal também que pode servir como base, mas acho que primeiramente eu queria agradecer aqui a vocês. Se vocês quiserem, pessoal, vocês podem mandar um link dessa live aí para os seus amigos. Depois você pode rever a live com o Glauco nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube da Space Money. Vocês podem mandar perguntas e sugestões aqui no chat, que a gente vai responder ao longo da transmissão. Mas vamos lá. Glauco, você consegue explicar para o nosso público o que são esses indicadores fundamentalistas? Todo mundo pode usar? Faz um overview para a gente, por favor, do que seriam esses indicadores fundamentalistas. Tá bom, claro. Bom, acho que talvez começar de uma maneira um pouco mais genérica, né, ampla, né? Não só aí indicadores fundamentalistas, né? Bom, o indicador, basicamente, ele busca expressar ali uma informação, né? E, normalmente você pode ter indicadores que são de uma maneira qualitativa ou também de uma maneira quantitativa, né? Quando a gente trabalha aí com finanças, né, falando em indicadores fundamentalistas, a gente está falando aí de dados que são quantitativos, né, números que a gente interpreta como um todo, são aí os indicadores. Quando você olha ali, eu vou falar propriamente aí de alguns indicadores usuais do mercado como um todo, mas a ideia, quando você usa indicadores, é para facilitar, ou se não propriamente ali, iniciar uma análise, de certa forma, mais profunda como um todo, né? Quando a gente fala de análise fundamentalista, né, a gente acaba se amparando em várias técnicas como um todo. E ali a análise de indicadores, basicamente aí, indicadores de mercado que a gente chama múltiplos, eles podem ser ali uma via para você iniciar um estudo mais completo. Então, propriamente, só como exemplo, a nossa bolsa, né, tomando como exemplo, o Ibovespa tem mais de 60 empresas. Se você tivesse que desenvolver um modelo tradicional aí de um DCF, né, que ampara basicamente aí de uma maneira mais rigorosa a análise fundamentalista, basicamente você não teria aí condições, né, propriamente de uma maneira ali individual para fazer todos os modelos como um todo, seria muito árduo. Então, eu acho que os indicadores eles podem ali eliminar, enfim, você consegue de uma maneira talvez mais rápida selecionar, fazer um filtro como um todo. Mas acho que essa é a ideia em termos de indicadores. Eles podem ser utilizados por qualquer pessoa, não tem ali basicamente ali nenhuma restrição. Óbvio que aqui, até para você entender um pouco mais como é construído o indicador, né, que enfim é utilizado bastante, né, a gente normalmente pega como fonte basicamente os demonstrativos financeiros, né? Então você tem ali basicamente três grandes demonstrativos financeiros que são a DRE, demonstração de resultados do exercício, fluxo de caixa e propriamente o balanço. Então, você acaba pegando as contas individuais desses demonstrativos financeiros. Então, isso, assim, até falando se você for fazer de uma forma individualizada. Hoje em dia, até, inclusive, tem sites, tem ali uma série de acervos digitais que propriamente atualizam diversos indicadores. Mas, assim, para você até entender o que você está analisando, talvez ele seria interessante você entender um pouco por trás, talvez, essa ideia de contabilidade propriamente de finanças. Mas eu acho que, enfim, não tem ali segredo. Qualquer pessoa entendendo racional pode utilizar indicadores. E aqui até uma observação, né? Você pode construir o seu indicador, né? Então, não necessariamente você precisa ficar preso ao que é utilizado no mercado. E lembrando, né?
cada indústria, cada empresa, setor, acaba tendo uma especificidade, né? Então, por exemplo, um indicador usual ali para, digamos, para o setor de aviação. Você pega ali a receita por número de passageiros, número de quilômetros rodados, né? Enfim, que foram ali em termos de avião, né? Percorrido. Então, você tem ali cada setor, você pode construir uma métrica ali para você conseguir comparar. Mas acho que esse é o ponto que eu queria colocar aqui para vocês, Mas inicialmente. vê se eu estou errado, Glauco. O indicador, ele está vendo sempre aquele momento daquela empresa, né? Quando eu estou olhando o balanço, é aquele momento e o passado, né? Você não acha que sempre é legal? Eu sei que dá mais trabalho, mas o DCF você não consegue trazer um pouquinho. Eu vejo que nos stock guides das corretoras sempre tem lá um valuation projetado, geralmente para o final do ano, né? Uhum. Vocês fazem o fluxo de caixa de todas as empresas quando você coloca o valuation lá? Ou é outra metodologia que vocês utilizam para fazer o stock guide, falando, olha, no final do ano o preço-alvo da ação é X? Tá. Normalmente quando se fala de stock guide, né, não só o nosso, mas também de outras corretoras como um todo, você tem esse indicador que ele é muito bom, né? De fato, que você citou um ponto muito importante. Quando a gente olha o indicador, basicamente ele é uma foto, né, daquele Sim, momento. Então, mesmo quando você compara indicadores do passado, né, por exemplo, posso adiantar aqui PL, né, um P ou PE em inglês, sim, Price to Earnings, né? Você pode comparar um indicador que aparentemente está muito atrativo, mas a dinâmica daquela indústria, especificamente, ou daquela empresa, ela pode mudar de uma maneira muito drástica. Então, sim, acho que ali é sempre interessante você conseguir fazer uma projeção. Nós, aqui da Necton, temos ali ó, um nível de cobertura de algumas empresas, tá, e as empresas que a gente não tem um nível de cobertura, a gente usa a ferramenta Bloomberg, né? Então, tá lá como fonte legal. Bloomberg, do consenso de mercado como um todo. Então, por exemplo, a gente pega, hipoteticamente, Petrobras, uma ação muito líquida que tem um nível de cobertura muito grande. Então, se você pegar a média dos analistas em termos de lucro, como exemplo para esse múltiplo que eu falei, PI, né? Preço sobre lucro, em Tá bom. português, você vai ter uma média ali, de certa forma, de certa forma ali, digo confiável porque tem bastante gente analisando como um todo. Então, a gente coloca. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Acho que o investidor ele precisa tomar cuidado quando ele analisa um indicador, porque pode ter essa ideia de que a fotografia não talvez ele não representa aí o futuro, o filme aí que pode, porventura, mudar, né? Então, assim, exemplos talvez, obviamente, drásticos, né? Enfim, a gente acaba vendo de vez em quando. Talvez um exemplo agora mais recente, Cielo, né? É um Sim, papel que por muito tempo aí, seus tempos áureos, né? Era uma empresa ali com um viés muito forte de crescimento, com uma sim. rentabilidade muito boa, com um market share muito alto, então, e hoje ela passa uma situação muito mais delicada. Não estou nem aqui entrando no mérito propriamente da companhia, né? Sim, Mas se você olhar os indicadores passados como um todo, eles não servem como referência. Então, sim, acho que é bom você talvez se basear nesse stock guide que tem ali informação futura e também comparar indicadores passados. Talvez ali a lógica, se o lucro, as variáveis não são tão ali diferentes, não são tão voláteis, você pode comparar, enfim, hoje o preço sobre lucro ali de uma companhia é 10 vezes, mas historicamente chegou a bater 12, então eu posso ter uma expansão de múltiplo que poderia ser favorável. Então, mas você precisa ter esse racional ali. Por quê? Acho que quando a gente olha bastante o indicador, ele dá um número por si só frio, né? Então, sim, acho que você tem que analisar, que nem eu falei, quando você olha um indicador, eu vou dar aqui um exemplo, talvez, não me estendendo muito, mas um indicador muito usual ali para analisar a empresa de uma maneira ali que eu gosto bastante é o ROE, né? O retorno sobre capital próprio. sim, Se você for olhar, ele é muito simples a conta como um todo. sim. Basicamente, você pega o lucro líquido ali amparado em 12 meses e divide pelo patrimônio Patrimônio líquido. líquido. E ele vai dar um número. Então, se você, Sim, assim, fazendo aqui um exemplo numérico, se você teve ali um lucro líquido de 100 milhões, se você tem um patrimônio de 1 bilhão, você vai ter um ROE
de 10% aí Sim. de retorno. Mas é legal que até em termos de indicadores aqui, você pode ter uma fórmula aqui que segmenta o ROE em 3 partes. Então, eu posso ver qual que é o driver de valor para chegar naquele ROE que a companhia apresenta. Então, que é a famosa aí, fórmula de Dupont, né? Então, Sim. acho que é interessante ali que você pode embasar. E até nessa, indo um pouco mais além, né? Um pouco análise de Dupont, você pode ver se a própria companhia tem uma vantagem competitiva. Então, aqui não adianta nada, um exemplo ali, fazendo uma análise SWOT, né? Uma vantagem competitiva, por exemplo, voltando talvez a Cielo, né? Talvez eu tenha que pagar tão caro para a companhia, enfim, é um setor muito bom, qual que é a barreira de entrada? Então, eu acho que são sempre, assim, indicadores, eles servem para amparar ali a sua tomada de decisão e também identificar ali, analisar a companhia, mas por si só eles não são ali as únicas técnicas como um todo. Acho que até falando aqui de CF, né, se for ver no rigor, muita gente, muita analista, e acho que eu tomo até como base, né, usa como filtro os múltiplos, realiza o seu DCF, que demanda muito mais tempo e Sim. esforço, e depois que você obteve o DCF, acaba comparando, voltando para comparar os múltiplos como um todo, né, se as duas partes teoricamente casam como um todo. Mas acho Legal. que é isso. E você falou do ROI, né? E quais outros? A gente conhece outros indicadores, como o dividend yield, né? O preço sobre o valor patrimonial da ação. Quais são os que você acha mais relevantes na hora do investidor tomar uma decisão na sua experiência? Tá. Eu acho que dá para quebrar os indicadores fundamentalistas em duas partes aqui, né? Basicamente, os indicadores que são financeiros, então inclusive aí você pode ter basicamente 3 grupos. Então, você tem indicadores de estrutura de capital, como um exemplo, você vai ver estrutura como endividamento da companhia. Você vai ter um outro grupo que dá a liquidez, então, por exemplo, liquidez corrente. E o Ah, outro que mede ali rentabilidade, como exemplo, o ROE. E também, ali o indicador financeiro, ele dá uma ideia muito mais para você ver a fotografia da companhia. O que a companhia é em termos de resultados, de alavancagem, em termos ali de rentabilidade, como liquidez, como um todo. E em cima sim, dessa análise, você pode ali fazer de uma maneira relativa, né, comparando aos pares, que são competidores da companhia. Então, que aí são os indicadores de mercado que eu gosto aqui de usar como múltiplos. Então, que nem você citou, você tem o PL, o PI, você tem ali o preço sobre valor patrimonial, então são EV/EBITDA também, aí é outro múltiplo muito importante como um todo. Então, acho que são sim, esses tipos, são esses indicadores que ajudam bastante. Falando sobre indicadores de mercado, os múltiplos, né? Eu falei bastante do PL, dei até um exemplo ali daquela sim, empresa hipotética que teve, eu falei RE, né? Mas o PL, voltando, então, eu não comentei, desculpa. Você pega ali o lucro da ação em 12 meses, como exemplo, então, e você faz o lucro por ação, digamos, R$ 1. tá, Se essa ação está negociando a R$ 10, é bem fácil essa conta. Então, sim, está analisando que o múltiplo está pagando 10 vezes. Você compra hoje a ação que, com base no lucro em 12 meses, você teria 10 anos para esperar para você ter o retorno retorno do em termos investimento, ali de valor de lucro por ação por ano. sim, Outra bastante importante, eu diria que é o EV/EBITDA. É um pouco mais complexo, talvez, para você chegar no EV, né, o Enterprise Value, sim, mas se for olhar de uma maneira bem resumida, é basicamente a dívida líquida da companhia mais o valor do equity. Então, o valor do sim, equity basicamente é pegar o número de ações e vezes o multiplicar pelo preço, preço. Você vai ter esse EV, que é o Enterprise Value, que é sim, o valor de mercado, então o número de ações versus o preço, mais a dívida líquida da companhia. E você pega isso e divide pelo EBITDA da companhia, o EBITDA, né? Como algumas pessoas, sim, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, né? Falando o sim, número em inglês, basicamente é o lucro antes do imposto de renda e do resultado financeiro, e também adicionando ali a depreciação. Então,
você pega o EV e divide pelo EBITDA, que até como um exemplo pode ser tomado como base um fluxo de caixa operacional como um todo. Aqui até falando em termos de sinais, né, como interpretar, quanto maior o PL, propriamente, ela não é tão atrativa como um todo. E também vice-versa também aqui pelo exemplo do EV/EBITDA. Então, se fosse puramente ali só pelo sinal, né, e pelo número, você deveria comprar empresas que são mais baratas, ou seja, os Sim. múltiplos são mais baixos como um todo. Aí, enfim, que nem que eu já comentei um pouquinho, também tem que analisar a própria dinâmica. Tem ali um motivo claro, talvez para esse múltiplo ser mais baixo, ou se não, no sentido oposto, por exemplo, empresas que são ali empresas de crescimento, por exemplo, Magazine Luiza, indo para fora, Amazon, por que, de certa forma, elas têm múltiplos tão elevados? De certa forma, quando ali o pessoal, o analista faz, e até ouvindo ali a estratégia de longo prazo, tem ali de uma maneira embutida um crescimento muito elevado. Então, Elevado, né? basicamente, quando você olha, digamos assim, de uma maneira muito... Eu dei um exemplo de um PL de 10, né? Mas se fosse ali talvez uma companhia que tivesse um PL de 100, esse PL de 100, ele basicamente é uma foto, né? O que é o mercado como um todo, na média ali, deveria precificar? Que o lucro da companhia vai crescer de uma maneira muito forte. Então, digamos que hoje é R$ 1 o lucro, né? Para um preço, digamos, de R$ 100 a ação. Ano que vem, esse lucro tem que subir de uma maneira substancial, que seja ali, Sim. talvez um exemplo para 2, ou enfim, uma taxa bastante alta, porque quando você compara esse múltiplo ano que vem, se a companhia subir o lucro de 1 para 2, esse múltiplo, não, se a preço da ação não ficar estático, né, não andar, esse múltiplo ele cai de uma maneira de sai de 100 e vai para 50. Então, acho que essa é a lógica para você entender um pouco de múltiplos, como todos você precisa também entender um pouco a dinâmica ali da própria companhia. Outro ponto aqui também que acho que dá para destacar é o valor patrimonial, né? Então, por exemplo, quando você olha o preço da ação, esse é um preço de mercado, de referência. E ele pode ser tanto menor como maior do que o preço contábil da companhia em termos de ação. Então, Sim. como você chega nesse preço contábil por ação? Quando você olha ali no balanço patrimonial, ali mais especificamente lá no patrimônio líquido da companhia, você vai ter um valor absoluto. Então, vamos aqui falar de novo, aqui um número bem fácil, R$ 1 bilhão. E Tá. se a companhia tem ali 1 bilhão de ações, é muito fácil. Um bilhão Sim. de reais dividido por 1 bilhão de R$ 1. ações, a ação ali, em termos contábil, vale R$ 1. Quando você olha ali o mercado provavelmente dificilmente vai estar R$ 1, né? Ele vai Sim. estar para cima ou para baixo. Então você pode olhar, se a ação tiver 1,50, você está vendo ali que está tendo um ágio de 50%. Se tiver ali ao contrário, 50 centavos, você está tendo ali um desconto de 50% para comprar. Então, e também tem uma lógica, né? Então, assim, de uma maneira geral, até você paga mais caro normalmente para empresas que têm um histórico muito bom, um retorno. Aqui vai um aspecto até sendo um pouquinho mais técnico. Normalmente empresas que têm o valor de mercado superior ao valor patrimonial, basicamente são empresas que adicionam valor, né? Então, é uma Sim. companhia que ela entrega um resultado e quando você olha o resultado, mesmo já assumindo como custo de oportunidade ali que a maçã é mais volátil, mesmo já descontando essa taxa de desconto, ela entrega ali um valor superior. Então, normalmente são empresas que têm ali um valor de mercado superior ao valor patrimonial. É que E já no sentido... o resultado passado provavelmente já está incorporado naquele patrimônio líquido, né? Então, de Sim, novo, é a projeção que esses caras vão continuar entregando cada vez mais, né? exatamente. O que acontece, que nem eu falei, o patrimônio, teoricamente, é uma medida contábil. Então, se a empresa acabasse hoje, digamos que vendendo todos os ativos e liquidando todas as suas obrigações passivas, tem que sobrar o patrimônio líquido do Sim. acionista. E quando você fala ali até para frente, então, o patrimônio, teoricamente, ele está dado, né? Então, se você tiver R$ 1 por ação, assim, se fosse ali fazer uma estimativa contábil, no final, em termos de liquidação, seria R$ 1. E para frente, você pode adicionar ou destruir
valor, né? Então, Sim, se o retorno ali empregado ali da companhia não bater o custo de oportunidade, seria o custo de capital, teoricamente ela destrói valor. E se ela superar esse custo de capital em termos de retorno, ela adiciona valor. Então, ela teria ali um preço de mercado deveria ser superior ali ao valor patrimonial. E eu acho que até um outro ponto aqui, outro indicador legal para analisar, indo mais um detalhe ali em termos de múltiplo, é o dividend yield. Então, sim, como você compara o dividend yield, né? Como você obtém, primeiramente? Você pega ali o dividendo da companhia, e aqui até para facilitar, 12 meses, então, você soma ali o dividendo da companhia em termos absolutos de 12 meses e você divide pelo preço da ação. Então, você vai chegar no dividend yield que o acionista recebeu na forma de proventos como um todo. Então, você pode analisar empresas que têm um dividend yield ou uma recorrência muito grande. Então, pode ser outro diferencial para você buscar como características empresas que você quer investir, empresas que têm um dividend yield, como exemplo, hipoteticamente superior à taxa Selic. Então, você vai conseguir olhar. Óbvio que aqui também você está olhando 12 meses para trás, né? Lembrando, você não sabe sim. exatamente qual vai ser a dinâmica, se esse dividendo é recorrente, se pode aumentar ou se ele pode E ir não seria menos. legal também no dividendo a gente analisar, sei lá, empresas de energia só com empresas de energia, ficar misturando o setor, é, e parece que não faz muito sentido, né? Sim, sim. Acho que o dividend yield é sempre bom você agrupar basicamente por setores, né? O setor de energia é um setor que usualmente ele é um bom pagador de dividendos. Dividend yield de uma maneira proporcional, ali percentual, normalmente são elevados. Então, se Legal. você compara ali com essas empresas, você não vai comparar, como exemplo, para uma empresa, como exemplo, que tem um dividend yield baixo, como exemplo, e não falando mal dessa companhia, mas propriamente como WEG e Magazine Luiza, né? Então, Sim, até lembrando, né, o dividendo, você tem uma especificidade ali da lei das SAs, que tem ali uma série ali de itens, né, mas basicamente, de uma forma resumida, a companhia precisa pagar 25% em termos de lucro líquido do ano. O excedente disso fica de uma maneira sobre determinação ali subjetiva da taxa da administração dos executivos da companhia. Então, até tem empresas que preferem, e até de uma maneira geral, você como acionista deveria até preferir empresas que carregam e não pagam esse dividendo, mas incorporam isso no balanço, sim, porque se sim, ela, que nem voltando, se ela adiciona valor, quanto mais você retém ali de patrimônio líquido, sim. maior fica o bolo para frente. Então, acho que é por isso que é bom você comparar ali os setores, né? Usualmente ali o setor de utilities, eles carregam características que eles não represam, né, esse lucro como todo e sim acabam remetendo mais para acionista. Mas acho que é bom sempre você comparar o setor e até um pouco a dinâmica, a estratégia que a companhia quer fazer. Se ela quer voltar a investir mais, então ela tem que reter um pouco mais esse lucro como um todo. Ou se ela quiser até indo depois falando agora propriamente de indicadores financeiros, né, se ela quiser melhorar a estrutura de capital, por exemplo, a dívida líquida sobre EBIT, né, ela aí ela vai ter que reter mais capital, então propriamente dividir, fazer a distribuição de dividendos acaba piorando bastante a situação. Mas Legal, acho que é isso. legal. Cara, eu achei que imaginando o investidor leigo, o cara que está começando agora a fazer os seus primeiros investimentos aí no home broker da Necton, parece confuso, assim, muito complexo. Por exemplo, eu sou economista e contador. Isso que a gente está falando faz parte do meu DNA, da minha rotina. Você é Do seu analista, a dia a gente dia. conversa, está no nosso dia a dia, né? Quais habilidades que você entende que é importante para aquele investidor que está começando agora usar os múltiplos? Quais as técnicas, habilidades que ele precisa desenvolver, na sua opinião, antes de ele tomar uma decisão de fazer uma compra de uma ação, olhando, por exemplo, o dividend yield? Quais são essas habilidades que acho que ele deve treinar antes de fazer os primeiros investimentos? Tá, eu acho que eu como acho que um analista fundamentalista, né, e não só eu, mas acho que de uma maneira geral todos os meus pares como um todo, a gente acaba lendo muito, né? Acho que é uma coisa, um pré-requisito aqui para todos, né? Então, entender o que está acontecendo em termos de bastidores, né? Um exemplo,
A gente está vendo talvez a situação fiscal, né, como um todo, então chamando a atenção. A gente está vendo então possivelmente um reflexo na taxa de juros. Sim, A nossa Selic é determinada ali pelo cupom de cada 45 dias, mas acaba tendo uma influência também os investimentos. Renda variável compete com renda fixa. Então, você tem sim, que entender um pouco ali a dinâmica do mercado de juros como um todo, entender estruturas individuais de cada setor, né? Como acho que é uma coisa muito importante, por exemplo, bancos, né? Falando agora, né? É um setor que está passando por muita mudança, né? Não só sim, pelo aspecto que são empresas cíclicas como um todo, né? Então, até o próprio ambiente aqui negativo em termos de recessão que a gente está tendo até em função da pandemia, né? Isso é global como um todo, prejudica a rentabilidade dos bancos, né? Então, você tem uma expectativa de crescimento de inadimplência. Então, é um ponto a se observar. Outro ponto, até falando especificamente ali para bancos, se trata ali da introdução do Pix, né? Vem a sim. partir agora ganha total ali, o fator operacional começa a estar no nosso dia a dia e pode ser um entrave aí também para eles acabarem perdendo um pouco de rentabilidade ali através da redução de receita de serviço. Sim. E acho que ali, falando, eu comentei um pouco, se você tiver um pouco de noções de contabilidade aqui, eu acho que não estou falando para você ser um contador, enfim, acho que mas a saber analisar os demonstrativos financeiros, ali, basicamente saber um pouco ali onde, talvez até onde retirar ali esse dado, né? Então, que nem eu falei, hoje em dia está um pouco mais mastigado, né? Sim, Você tem verdade. ali serviços pagos propriamente, que tem ali dados, por exemplo, Bloomberg, enfim, extremamente caro, Economática, mas você tem uma série aí de fontes que são fontes livres, né, sem nenhum custo, basicamente você pode colocar lá. Então, tem esse trabalho, mas acho que se você tiver um preparo ali para entender um pouco o que você está analisando, acho que é um ponto a se levar. E, por último, sendo um pouco talvez redundante, também entender se aquele indicador ele faz sentido para aqui para frente, né? Então, não adianta nada você olhar ali uma distribuição totalmente não recorrente, né? Você teve basicamente de vez em quando um dividendo que basicamente não é, ele é uma redução propriamente de capital, sendo um pouco mais específico. Você não pode colocar isso na conta, né? Então, acho que Sim, são aspectos para você tomar como base ali, olhar o press release, acho que da companhia, entender, não é tão técnico, não é um documento tão técnico, né? Demanda um pouco de tempo, mas acho que é um trabalho a ser feito, né? Acho que quando a gente olha investimento, né? Muita gente, enfim, fica horas na academia, né? Tomando cuidado propriamente ali da sua saúde, mas sim. quando fala saúde financeira, acaba não dedicando talvez meia hora, talvez do seu dia, 10 minutos, 15 minutos para montar ali entender um pouco os seus investimentos como um todo. Eu acho que, e agora até indo um pouco mais ali para o momento atual, né, a gente está num ambiente que a taxa de juros está muito baixa, né, então Muito. ali o esforço propriamente para você conseguir gerar um alfa, né, em relação um retorno superior ali à renda fixa é bastante importante, porque se você propriamente deixar seu dinheiro, como exemplo, em uma LFT, que teoricamente dá o retorno da Selic, né? Até esse último mês, por incrível que pareça, uma história totalmente atípica, né? A LFT teve retorno negativo, mas se você olhar só pela Selic, mesmo em um ano, você vai ter um retorno que provavelmente nem vai pagar a inflação, né? Então, Verdade. Você vê o isso IGPM é ainda, se você descontar pelo IGPM, acabou, né? Ó, né, destruiu o valor, né? exatamente, mas acho que essa é um ponto que eu coloco aqui. Acho que analisar individualmente cada companhia, cada setor e entender um pouquinho ali a lógica por trás. Acho que é isso que eu colocaria. Ô Glauco, e aquele dilema aí? Eu particularmente gosto das duas. Eu gosto da fundamentalista e gosto muito da técnica. Como é que você encara essas duas escolas aí de análise? Dá para usar junto? Tem muita gente que fala, analista técnico não ganha dinheiro, só ganha um fundamentalista. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Tá. Tem um pouco uma certa rixa aí, talvez dos dois lados, né? Eu sou uma pessoa que o meu viés é fundamentalista, não tem como negar como um todo, mas ao mesmo tempo
Eu não desqualifico, de certa forma, a análise técnica. Eu acho que tem algumas observações, né? A análise fundamentalista não necessariamente ela materializa de uma maneira ali muito rápida, né? Como um todo. Então, você pode fazer um trabalho ali cabal, enfim, estimar os resultados da companhia. Digamos, você tem um modelo ali, digamos, você fez da companhia. Teve demonstração, passou um ano ali, todos os números que você projetava trimestralmente, vendas, crescimento, basicamente tudo ia a seu favor, você estava acertando tudo, mas propriamente o mercado, em termos de preço, não refletiu a sua expectativa. Então, tem um lado do analista fundamentalista que, às vezes, ele, em termos de time, não é tão preciso como um todo. Então, acho que a análise técnica pode entrar nesse lado de tentar melhorar um pouco uma questão de time, né? Acho que esse é um ponto ali a se observar. Então, acho que dá para ter os dois lados. Eu, pessoalmente, eu uso a análise fundamentalista como um todo em termos de tomada de decisão aqui das nossas carteiras, né? Mas aqui a gente tem um time completo na Necton, então tem aqui os nossos analistas técnicos que acabam olhando ali precisamente. E eu vejo até eles aqui bem próximo, né? Eles também têm um viés também de olhar um pouco análise fundamentalista, né? Então, não só olhar puramente o gráfico como um todo, né? Ainda mais quando fazem uma carteira mensal, mas acho que dá para aliar os dois, tá? Eu acho que enfim, esse é o meu ponto aqui que eu colocaria. Legal. E como é que um cliente da Necton hoje, qual o respaldo que ele tem sobre tudo isso que a gente falou de análise fundamentalista? Quais as ferramentas? Como é que ele consegue acessar a área logada da Necton e ter esse tipo de informação? Tá. A gente tem uma série de documentos, né? Então, eu posso citar aqui a nossa própria carteira principal, que a gente chama carteira top 10. Então, são 10 ativos com peso em 10. Então, todo início de mês a gente solta a nossa carteira, onde que a gente passa ali quais são as nossas empresas que acreditamos que vão superar o Ibovespa como um todo. Não é uma carteira que até posso colocar aqui muito diferente, enfim, do que talvez uns influencers mais ativos que buscam rentabilidades expressivas. Basicamente o benchmark é Ibovespa, né? Assim, se a gente superar o Ibovespa como um todo, já vamos estar bastante satisfeitos. É uma carteira que também não tem uma ponderação muito para empresas small caps, empresas que talvez tenham um risco muito grande. De maneira geral, é um grupo muito seleto ali, empresas que passaram o nosso filtro e que julgamos que são muito boas, né, em termos de perspectiva. Além da carteira ali, top 10, a gente também tem duas carteiras que seguem ali o viés fundamentalistas, que são propriamente as carteiras de small caps e as empresas de dividendos. Então, você, olhando ali, se você quer se identificar, talvez, para small caps ou carteira de dividendos, ou uma carteira mais genérica, você tem essas três opções. Isso ali, propriamente, talvez ali, colocando ali os papéis que você tomando como base ali, uma sugestão. Obviamente, também a gente pode amparar aí a sua tomada de decisão. Então, que nem você citou ali o Equity Map, né? Então, nós temos ali o Equity Map, então lá você vai ter dados de mercado de uma maneira bem prática ali, a gente compila toda a expectativa de mercado, você vai ver análise aí de indicadores financeiros, múltiplos, então você pode ter essa tomada de decisão. E, obviamente, ali, assessoramento, né? Então, se você tiver uma dúvida, você pode ali questionar seu assessor que repassa ali esse ponto, então a gente pode tentar bater um bate-papo, responder alguma dúvida pontualmente. E fora também ali, eu acho que o conteúdo diário, né? Que nem eu falei, saltando o nosso canal no YouTube, então a gente tem Morning Call, a gente tem uma série de lives. Hoje estou no papel aqui de convidado, mas usualmente eu estou do lado oposto, sento como você, Fábio, e acabo entrevistando bastante gente, aí seja empresário, gestores, CEOs, CFOs, então acho que você vai ter um acesso bastante grande aqui através da Necton. Que legal. E como é que está a performance de você na top 10 especificamente contra o Ibovespa nos últimos, sei lá, 2020 e nos últimos anos aí? Tá. A gente teve ali o fechamento desse ano, a gente está com um alfa positivo em relação ao Ibovespa de 1%. A gente tem queda, obviamente, que nem o Ibovespa, né? Mas lembrando como benchmark, a própria carteira Top 10 segue o Ibovespa.
no mês de setembro, a gente terminou com alfa de 1%. Quando a gente coloca ali no acumulado desde o início da carteira top 10, né, a gente tem ali um alfa, que eu estou falando isso, 2017, a gente tem um Tá alfa bom. de 20%. Então, é bastante importante até dizer essa recorrência, então, em termos de resultado ali, bastante positivo, né? Quando você olha, até dando um exemplo, né, o Warren Buffett, né, enfim, um investidor mega conhecido, né? E acho que aqui eu até fazendo um pouco mais um comentário a respeito dessa, às vezes quando essas armadilhas, né, de querer ganhar de uma maneira muito muito rápido, ganhar muito, né? Então, se você tomar como base ele, que foi provavelmente talvez ali em termos monetário, pelo menos, né, os números difíceis aí até de bater, ele na média, desde a sua criação ali da holding, né, listada em bolsa, a Hathaway, ele teve retornos aproximadamente 1,5 ao mês, né? Então, ele que seria o gênio de mercado, então, tomar como base ali, que é muito difícil você entregar um resultado muito além, de uma maneira ali recorrente. Então, acho que aqui, para quem quer começar a investir, né, acho que o primeiro ponto, de uma maneira geral, investir de uma maneira recorrente, né, constante, né? Então, você vai ter um retorno ali com efeito ali de exponencial de taxas de juros compostos, você vai ter um retorno bastante positivo a longo prazo. Que legal. O nosso tempo está se esgotando, mas eu vou aproveitar aqui para pincelar algumas perguntas aqui do público, Glauco. O Palmas J, ele fez uma pergunta legal. Se você pudesse escolher um indicador, qual que é o seu indicador predileto? Tá, é uma pergunta até um pouco difícil. Eu gosto de usar, Imagina. eu gosto de usar alguns, né? Mas eu gosto de usar o EV/EBITDA, acho que é uma métrica Tá. muito boa. Ele é um pouco mais estável, né? De uma maneira geral. E eu gosto também bastante do ROE, né? E principalmente a composição, quando você quebra o ROE através da análise do POM. Então, acho que são dois indicadores aqui que eu colocaria que são meus prediletos como um todo. Agora uma pergunta aqui do Augusto. Na sua opinião, qual que é o melhor indicador para avaliar o nível de endividamento de uma companhia? Tá. Eu acho que eu iria olhar ali o dívida líquida sobre o EBITDA. Então, acho que a métrica ali é mais usual e eu também, eu pessoalmente, eu gosto mais. Então, dívida líquida, aqui para quem talvez não conheça, é bem simples, né? A ideia é você somar a dívida da companhia, então, somar tanto a composição de curto prazo como também a de longo prazo, e subtrair pelo caixa da companhia. Então, você vai chegar a isso na composição da dívida líquida. E o EBITDA, que nem eu falei, normalmente o EBITDA tem aquela expressão em inglês, né? Mas basicamente é lucro antes aí do resultado financeiro, adicionado imposto e depreciação. Então, acho que essa é o mais usual. Aqui só vale uma observação, né? A dívida líquida por EBITDA, é um numerador dividido pelo denominador, né? Às vezes você tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vou colocar talvez um exemplo aqui para as exportadoras, né? A gente viu aqui de uma maneira recente, né, uma desvalorização bastante forte da nossa moeda, né, um real frente ao dólar, né? Então, você tem muitas exportadoras aqui, exemplo Suzano, enfim, empresa de celulose, a Vale como um todo, né? Que ela tem ali um ajuste, uma maneira pontual. Então, por exemplo, você tem uma dívida de 1 bilhão de dólares. Quando você converte em reais, se está 5 reais a taxa de câmbio, você tem uma dívida em reais 5 bi. E quando Sim. você olha o EBITDA, você tem que tomar cuidado porque talvez se ajusta de uma maneira pontual, de um one time, enquanto que o EBITDA ele é acumulado de 12 meses. Então, ele só incorporou Sim. um trimestre ali com uma receita mais alta em dólar. Então, eu acho que você tem que também tomar um pouco de cuidado nesse aspecto, né? Então, por exemplo, você vai ver uma dívida muito alta, mas que ela, aos poucos, ela não teve ali uma geração na mesma magnitude, porque foi ali um trimestre como exemplo. Então, são ali um Legal. ponto. Outra observação, talvez, a dívida líquida sobre o patrimônio também é um outro indicador interessante financeiro. Legal. Tem uma pergunta aqui do Leandro.
Eu vou ler aqui a pergunta do Leandro, pessoal. Tá bom. Alguns fatos recentes, como a mudança de estimativas contábeis pela Via Varejo, que resultou na apuração de grandes prejuízos contábeis, mostram que as DFs das empresas estão longe de serem puramente objetivas e possuem grande grau de subjetividade que, em alguns casos, pode dar margem para um comportamento quase fraudulento da administração. Quais cuidados que alguém deve tomar quando realiza a análise dos fundamentos de uma empresa pelas suas DFs em vista disso? Tá, bom. Acho que a Via Varejo talvez um exemplo assim, claro, né? Mas posso ser também outro exemplo. Acho que entra talvez até melhor, eu colocaria aqui, talvez a IRB, né? É um setor que tem ali, a contabilidade é uma contabilidade bem difícil como um todo, né? Então, você olha até o material que a Esquadra, né, que levantou ali a bola, né, em termos ali de questionamento a respeito da sustentabilidade, até como exemplo, a própria Esquadra, ela foi bastante cuidadosa, ela nem colocou em termos de fraude, né? Ela não chegou nem a acusar em termos de fraude, mas colocou ali como, de certa forma, premissas muito otimistas como um todo. Então tem esse aspecto, sim. Contabilidade, ele busca um auditor, né? Tenta demonstrar de uma maneira transparente o que seria o melhor resultado, mas lembrando que alguns aspectos têm um pouco de subjetividade, né? Em termos de premissas e de princípios contábeis. Então é um pouco mais técnico, né? Então acho que aqui um exemplo, talvez que a gente pode pegar para a IRB, né? Talvez é fácil, né? Você falar, putz, mas a IRB é um caso onde você está sendo um engenheiro de obra feita, né? Sim. Mas assim, eu acho que a IRB, a Esquadra, colocou ali ensinou a gente, né? Para tomar cuidado em termos de sustentabilidade, né? Por exemplo, a IRB, ela tinha retornos muito altos, de uma maneira ali, quando comparáveis com pares internacionais, né? Ela tinha ali um crescimento muito expressivo e até quando você olha um crescimento do próprio setor, que de certa forma fica um pouco não comparável, né? Um setor que crescia uma taxa muito menor. Você pode, obviamente, a companhia ganhar market share, mas, enfim, acho que tem um certo limite como um todo. Então, é um pouco mais técnico, né? Então, acho que ler os demonstrativos financeiros e ir lá olhar como propriamente o auditor chegou naquela estimativa, né? Como que ele fez ali, se ele dá ali premissas, acho que é importante. Mas aí eu confesso que é uma coisa bem, bem técnica como um todo, né? Legal. Vou tentar aglutinar duas perguntas aí para a gente fechar a nossa live. Uma falando quais impactos positivos e negativos de uma eventual vitória do Biden, e a outra, se você acredita com a estratégia populista adotada pelo Bolsonaro para conseguir alavancar em 2020, tem um risco similar ao da Dilma, de descontrole fiscal que a gente viveu lá atrás, e sendo assim, você enxerga potencial para a implementação da agenda liberal proposta pelo Paulo Guedes? Perguntas fáceis, né? Bom, brincadeira. Bom, vou começar talvez pelas eleições americanas, que também, enfim, tem uma dinâmica bastante complexa, né? Bom, não sou o especialista aqui propriamente no mercado americano, né? E ainda mais como cientista político, mas se eu fosse colocar um ponto de vista meu pessoal, aparentemente acho que o Joe Biden ele está com uma vantagem razoavelmente bastante expressiva. Vamos colocar algumas ponderações aqui na mesa, né? Quando a gente compara em 2016, até os democratas, como todo, Hillary, tinha ali uma vantagem, teoricamente, sobre o Trump, né? A eleição dos Estados Unidos tem um sistema próprio, né? Que, de certa forma, é bem diferente, talvez, para nossos olhos, né? Então, os números absolutos, em termos de votos, não ganham propriamente a eleição, mas sim ali os delegados. Então, pode ser que... não estou falando isso, né? Acho que o Biden, como um todo, em números absolutos, ele tem uma vantagem muito expressiva. E mesmo fazendo, eu sei que também tem aí o pool aí de pesquisas que eles analisam até já de uma maneira individualizada, estados que propriamente ponderada ali pelos delegados, também dá uma certa vantagem. Acho que ali, mas falando então, acho que, resumidamente, acho que Joe Biden, como um todo, tudo mais constante ali, nesse 1 mês e pouco que a gente tem de eleição, de corrida, Joe Biden se mostra ali o favorito nesse momento. Não é um favoritismo tão amplo, mas se fosse colocar aqui,
acho que seria o cenário ali mais provável. Fazendo aqui, que nem eu falei, eu faço também o papel de entrevistar, buscar informações de terceiros que são especialistas nesses assuntos, né? Eu lembro que eu fiz recentemente uma entrevista com uma gestora, uma live que inclusive está no nosso canal, com uma gestora JP Morgan, mais ou menos 2, 3 meses atrás, né? E eu até questionei a respeito dessa pergunta, né? Se o mercado como um todo americano estava muito preocupado a respeito disso. Ela falou, sim, tem essa preocupação, mas acho que ela, inclusive, ela está mais de 20 anos nos Estados Unidos, mas ela tem pais brasileiros, então tem uma raiz bastante próxima até com o Brasil, né? Ela fez ali associou, talvez, um pouco esse lado diferente que a gente tem, né? A gente, de uma maneira geral, a gente acha que entrando, talvez, esquerda ou direita, enfim, olhando ali, talvez representando democratas, republicanos, óbvio que, enfim, vamos fazer ponderação, não é igual, enfim, Sim. eu sei, mas que a gente acha que muda muito. Ela falou, assim, de uma maneira geral, econômicos não tem uma mudança tão grande, assim, não é um cavalinho de pau que um lado vai dar em relação ao outro, em termos de economia. São, obviamente, ideologias um pouco diferentes. Então, talvez o mercado como um todo, acho que alguns questionamentos a respeito do Joe Biden é o seguinte, ele já fez algumas declarações propriamente que talvez regulamentações de alguns setores, principalmente talvez o setor de tecnologia, então essas big techs crescendo de uma maneira muito forte, substancial e que acabam tendo uma dominância, de certa forma, sobre a sociedade, né? Enfim, esse controle digital, podem sofrer algumas alterações. E quando você olha até o próprio S&P, né, e obviamente o Nasdaq, o mercado americano ele foi fundamentalmente ali amparado por essas grandes companhias como todas, essas daí que puxaram a recuperação tão rápida, esse movimento em V do nosso mercado, do mercado acionário americano. Então tem esse aspecto aí, um pouco aí de bastidores, que já ouvi alguns comentários. E o outro ponto, a gente viu no governo do Trump, ele foi muito forte em termos de redução ali de impostos, né? Foi uma campanha muito forte dele ali para a população, né? De redução, e ele implementou. Então a dinâmica ali da dívida dos Estados Unidos, de certa forma, piorou, né? Então ali um pouco ali de arrecadação, né? Propriamente, né? Apesar dos Estados Unidos ter crescido bastante, né? Então, talvez tenha essa ideia de que os democratas poderiam voltar em termos de alíquotas maiores, em termos de imposto de renda, seja para as empresas propriamente aí para os indivíduos. Então, tem esse aspecto aí que pesa um pouco mais negativo para o mercado. Então, acho que esse é um ponto, a primeira parte que eu queria falar um pouco ali da sua pergunta. Indo talvez aqui para o nosso mercado interno, né, propriamente falar um pouquinho sobre como que anda aí a nossa política interna, eu destacaria um pouco a nossa preocupação como um todo, aqui eu compartilho até a visão aqui do nosso economista-chefe, André Perfeito, né? Ele tem uma visão um pouco mais crítica, principalmente esse lado populista, né? A respeito até, talvez essa proximidade foi feita na pergunta com próprias medidas da Dilma, né? Acho que a gente está no momento aqui, a gente entrou na pandemia, então a gente estava talvez um processo bem mais nítido, talvez ali de consolidação fiscal, né? No sentido ali de reforma estrutural. A gente tinha sido aprovado recentemente a reforma da Previdência, tinha uma agenda muito, talvez ali, muito mais fácil de defesa da agenda liberal do Paulo Guedes. E a gente entrou ali na pandemia e a gente teve ali que fazer um amparo, né? Segurar, de certa forma, essa faca que estava caindo. E assim, acho que até, de uma maneira até, nós como economista, e até não tem nem como falar que não tinha que fazer aquilo, né? Até por um aspecto social. Sim. Mas talvez agora essa ideia de continuidade. Então, não estou falando aqui que não é justo, não estou falando em termos de justiça social. Enfim, acho que todo mundo ganha muito pouco, enfim, teria que ter esse aspecto. Mas pela nossa tamanho, né, nossa estrutura de capital, em termos de dívida, né, traz uma preocupação. Então, os investidores como um todos acabaram ali olhando ali um aspecto de que se não vai ser nada feito, se talvez reformas estruturais, administrativas que poderiam cortar de outras frentes, né? Como exemplo, o funcionalismo, regras que talvez reduzam em termos de tamanho, talvez não avancem tanto, a dinâmica piora. Então, acho que o mercado como todo subiu essa taxa de juros. Então,
a gente vê um pouco de preocupação, né? Lembrando que condições normais, se a gente tivesse uma taxa de juros como está hoje e um crescimento, isso deve ser uma condição muito boa em todos os aspectos, né? Sim, Então, não tenha dúvida. crescimento. Então, é um pouco ali, talvez, de esse sinal de populismo, apesar de ser bem intencionado, talvez, no médio e longo prazo, ele não tenha um efeito tão positivo para a economia. Olhando ali, um outro ponto que aí eu tenho até que talvez fazer aí a gente tem um elogio com certa forma, a gente gostaria muito que avançasse, aí tem alguns sinais até de umas micro reformas. Então a gente teve ali recentemente o novo marco regulatório de saneamento, a gente teve aqui a lei do gás, né, que está para ser finalizada como um todo. Isso podem ser aspectos bastante atraentes, né? Talvez ali restartar a nossa economia. Também questão de concessões, então, enquanto, enfim, teoricamente aí a gente vê a demanda não crescendo de uma maneira tão substancial, então saneamento, infraestrutura podem ser ali, se você, por exemplo, executar ali um plano de concessão, então é uma concessão que tem uma viabilidade, em termos de viabilidade recorrente, então eu acho que gera valor, então acho que pode ser esse lado ali, em termos ali, talvez amparar um pouco mais de otimismo, mas enfim, acho que pelo menos acho que 2021 os números já são bem mais positivos como um todo. Hoje em 2020 a gente olha um PIB caindo 5%, mas acho que o pior cenário possivelmente já passou. E falando, né, esse lado populista até de uma maneira geral, apesar de não ser talvez a melhor solução em termos econômicos, mas ela pelo menos dá fundamento, né? O Centrão como um todo, né? Obviamente uma questão polêmica aqui, não querendo entrar tanto nesse mérito, mas ali ele pode até, ali em termos de pauta, também andar, porque de certa forma ele consolidou um apoio bem maior, mas acho que esse é o cenário como um todo, é bastante dinâmico, obviamente, né? Mas desafiador. Então a gente está nesse aguardo aí, acho que o mercado como um todo aí espera uma definição, seja ali da renda cidadã, como vai ser esse custeio, e para frente, micro agendas e, por último, essa agenda mais complexa aí de administrativa e tributária. Então, acho que são esses drives que a gente olha ali para o mercado como um todo. Glauco, eu quero agradecer imensamente aí pelo seu tempo e você ter compartilhado esse conhecimento aí com os clientes Space Bank, com os leitores do portal Space Money. Espero que a gente possa fazer outras lives no futuro e agradeço, obrigado por você, pela Necton, por essa oportunidade de compartilhar esse conteúdo de grande qualidade com a nossa audiência. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Agradeço a todos aí. Até mais. Boa Você tarde, que pessoal. boa tarde, Desculpa. obrigado. Que é isso. E você que está assistindo essa live e que tem interesse em conhecer mais sobre o assunto, eu vou estar ministrando o curso Aprenda a Investir em Ações nos próximos 3 dias, terça, quarta e quinta. Eu vou dar mais uma aprofundada sobre análise fundamentalista, múltiplos, fluxo de caixa descontado, análise técnica. E você, cliente Space Bank, não esqueça que você tem um desconto no aplicativo. Se você quer assistir essa live, vai estar disponível amanhã no YouTube e nas outras nossas redes sociais. Muito obrigado e um abraço. Obrigado, Glauco. Até a próxima.